Estamos de volta e é hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar agora dos equívocos, das consequências do tarifaço de Trump. Eu estou com o Sérgio Vale, que é economista-chefe e sócio do MB Associado. Sérgio, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, Sérgio, agora o mercado, os analistas tiveram mais tempo para ler tudo o que foi anunciado ontem por Trump e perceber alguns equívocos, inclusive a forma como foi calculada essa tal reciprocidade, que na verdade não é uma reciprocidade. Eles fizeram uma média, né, da diferença entre exportações e importações, aí dividiram pela metade e colocaram lá a tarifa. No caso da China, por exemplo, essa razão tinha dado 68%, eles botaram 34%, já tinha colocado 20%, vai a 54%. A coisa foi mais ou menos assim e tinha tarifa mínima de 10% para quase ninguém escapar, não é? Eles tentaram fazer uma coisa que em economia não faz muito sentido, que é justamente isso, pegar o déficit e comparar com o tamanho de importações. Teve ali alguns cálculos estatísticos que foram feitos para organizar esse número, mas quando a gente olha de fato o que foi a tarifa, olha o déficit, olha o tamanho da importação, tem uma relação de fato muito clara nesses números. E que não faz sentido isso, quer dizer, ele colocar essa tarifa nesse patamar contra a China, contra a União Europeia, não vai reverter o déficit muito provavelmente. E vai causar todo o estrago que a gente conhece, a gente já sabe, na própria economia americana. As estimativas hoje são muito claras que o consumidor americano ao longo desse ano deve perder quase 4 mil dólares em termos de poder de compra. Então, assim, a população americana vai sofrer em termos de menos condição de compra por conta do aumento de preço que eles vão sofrer nesse ano. O Trump ontem ele falava muito, por exemplo, de recuperação da indústria automobilística, como se proibir ou deixar mais caro o carro importado, né, fizesse com que de repente aumentasse os estímulos e a indústria nacional ficasse competitiva. Mas aí tem a taxação do aço, de peças. Então, como é que você vai ter uma indústria mais competitiva, né? Na verdade, eles vão até eventualmente produzir mais dentro, mas vai ser um carro de pior qualidade, porque você vai ter dificuldade de comprar e ter parceiros comerciais confiáveis ao longo dos próximos anos para conseguir pegar aquele produto de melhor qualidade o mais barato possível. Então, o que vai acabar acontecendo é que o carro americano médio ao longo dos próximos anos, se o governo manter a estrutura que está sendo colocada agora, ele vai ser provavelmente de pior qualidade e tende a ser mais caro. As estimativas hoje são de 12 mil dólares a quase 20 mil dólares a mais por preço médio de carro que o americano vai ter que pagar nos próximos anos, se todas essas tarifas vingarem ao longo desses próximos meses, próximos anos. Então, assim, para o consumidor americano, ele vai ter no final um produto mais caro, de pior qualidade, o que significa em termos de renda disponível, está numa situação pior. E o Trump chamou de dia, né, da libertação, na verdade é o dia do empobrecimento do americano, que é isso que ele vai causar. E vai ter consequências políticas, mas tem consequências globais também. A China é dos grandes compradores do mundo, ela vai encarar essa taxação agora de 54%. Para os produtos que vende para os Estados Unidos. E eles têm uma relação comercial muito forte. A China vira uma alternativa para outros mercados como o Brasil, ela pode ter consequência muito séria para a economia. Trump também ressaltou muito aquela questão de você manipular o câmbio, de você adotar outras barreiras. A China é uma economia que consegue impor algumas condições para estimular mais o comércio. Como é que ela vai lidar? Você acha que ela pode lidar com tudo isso? A China já estava se preparando ao longo dos últimos anos para o que estava vindo, né? Já teve a primeira rodada no primeiro mandato do Trump. O Biden manteve as tarifas que o Trump colocou. E quando a gente teve a eleição ano passado, o Trump venceu, a gente sabia que ia ter mais disso. Então, a China estava, de certa forma, se preparando ao longo dos anos e o peso da economia americana na China hoje, quando a gente olha em termos de exportação e olha em termos de proporção do PIB, é em torno de 3% do PIB chinês. Então, ela consegue, de certa forma, evitar uma situação mais dramática. Agora, o que ela vai fazer, também ela está fazendo ao longo dos últimos 15 anos, é exportar cada vez mais para outros mercados. Então, ela está deixando de ser uma grande exportadora para o Ocidente rico, né, Estados Unidos, Canadá, Europa, e cada vez mais ela tá exportando dentro dos países emergentes mais pobres, né, Sudeste Asiático, África e aqui América do Sul também. Então, a gente muito provavelmente vai ver essa tendência se acentuar e no caso do Brasil, a gente vai ver a corrente de comércio, né, que é a exportação e a importação, com a China subir com muita intensidade. Hoje, a corrente de comércio entre Brasil e China é o dobro da corrente de comércio entre Brasil e Estados Unidos. Em 5 anos, provavelmente, isso vai ser o triplo.
Hoje é 160 bilhões de dólares que a gente tem de comércio entre Brasil e China e é 80 bilhões de dólares Brasil e Estados Unidos. Eu estou estimando que deve chegar a 200 bilhões de dólares em 5 anos e com os Estados Unidos pode cair para 60. Então a gente está falando de um comércio com a China que vai ser o triplo do que é o comércio com os Estados Unidos. Tudo por conta do que eles estão fazendo hoje. Então quem vai pagar o preço disso no final é a própria economia americana, né? Por isso que a gente fala que de fato é um empobrecimento para os Estados Unidos como um todo, o que o Trump está fazendo agora. Agora, o Brasil ainda está tentando negociar com os Estados Unidos, no caso do aço, a fixação de cotas, como já ocorreu no passado, tentando talvez até se livrar dos 10% para alguns produtos, alegando que a gente tem um déficit nas relações com os Estados Unidos de longa data. Tem todo um histórico de saldos negativos na relação entre os dois países. Agora, colocando esse intercâmbio comercial maior com a China, você acha que o Brasil ganha ou ele pode perder? Porque a China vai ter uma ofensiva de produtos manufaturados, que ela vende, por exemplo, nos Estados Unidos e ela vai buscar outros mercados, né? Então a indústria brasileira pode enfrentar essa dificuldade. A gente já teve até aquela história das blusinhas do passado, que é essa extrema competitividade. Só que o Brasil é uma força agropecuária. E aí pode aproveitar o mercado asiático, pode aproveitar esse potencial da China. No balanço geral, como fica o comércio? Hoje é muito difícil, Denise, a gente ter muita clareza de exatamente o que vai acontecer. A gente tem algumas tendências que a gente pode, de fato, analisar. Primeiro é isso, a gente tem um cenário que a China vai buscar outros mercados. Ela tem hoje muito mais condição industrial do que ela tinha 10, 15, 20 anos atrás. Ela consegue competir com o que os Estados Unidos produzem, do que a China, a Europa produz. Então ela eventualmente consegue exportar esses produtos, colocando aqui dentro do Brasil, que ela perde, o que a gente perde de possibilidade de importar dos Estados Unidos. Agora, ao mesmo tempo, a gente está entrando num cenário de possível recessão nos Estados Unidos nesse momento. Tudo que está acontecendo com esses países, se tiver retaliação, pode eventualmente levar também a um processo recessivo mundial que a gente pode estar vivenciando nesse primeiro semestre. Recessão, a gente acaba sendo afetado por conta disso, então a gente precisa incorporar essas medidas também. Agora, passado esse cenário de primeiro ano mais tenso, olhando uma consequência de longo prazo, e aí olhando também o que aconteceu no primeiro mandato, cada vez mais os Estados Unidos tendem a se tornar um parceiro não confiável, não só para a China, mas agora para o mundo inteiro. Porque no primeiro momento o foco foi a China. Agora a gente está vendo com intensidade os Estados Unidos fazer com o resto do mundo inteiro. Então essa ideia de ser um parceiro não confiável vai ficar muito presente. Foram 185 países taxados. Pois é. Então isso no longo prazo, isso tem um resultado muito negativo para os Estados Unidos. Para a gente, a tendência da gente exportar cada vez mais commodities no geral para a economia chinesa, para outros mercados que vão aparecer, é muito grande. Milho, soja, carnes, tem aí 3 grandes grupos que a gente exporta já com muita intensidade para a China e que a gente é competidor no caso americano. Então a tendência aqui é a gente explorar mais essa exportação no futuro. E a gente não pode esquecer que a gente tem um acordo comercial com a União Europeia que eventualmente pode avançar, depois de tudo que está acontecendo, como uma tentativa também da União Europeia de buscar novos mercados. E talvez o acordo comercial possa ser um caminho interessante. Então acho que a gente tem que aproveitar as oportunidades nesse sentido. A gente não está no meio do risco geopolítico hoje que envolve China, Rússia, Estados Unidos. A gente precisa aproveitar esses caminhos. Mas num primeiro momento, dado que ainda tem muita insegurança, muita coisa pode acontecer, a gente pode ser afetado ainda negativamente, sim. A Europa deve fazer algum tipo de retaliação, já havia ameaçando desde o começo, a reação dos países europeus foi negativa, por mais que eles tenham cautela com relação às consequências, e aí a gente coloca o Mercosul, a Argentina e o Brasil tiveram o mesmo tratamento, 10% do mesmo jeito, inclusive passou o recado de que não tem interesse político nessa taxação, não é? Milei, por ser alinhado a Trump, não teve uma condição diferente do governo Lula, por exemplo. 10% para todo mundo. Então, o Mercosul pode partir em bloco, né? Não tem ninguém beneficiado aqui. Foi a mesma coisa para todo mundo. E o Trump funciona dessa forma, ele não é um político tradicional, né? Ele é transacional, ele vai pelo negócio. Então, viu comercialmente, Brasil e Argentina a mesma coisa, não me importa se uma esquerda e direita, ele vai pela questão do negócio. E aí foi dessa forma, 10% para cada um dos países. Agora, no nosso caso, e por isso que o mercado hoje reagiu tão bem, a gente foi menos afetado pela tarifa do que outros países e tem esse potencial, por ser competidor em algum desses produtos com os Estados Unidos, a gente ampliar capacidade de exportação futura.
não é um resultado que a gente vai ver no imediato curto prazo. No curto prazo, todo mundo sofre com o que está acontecendo, né? E quem vai mais sofrer, não só agora, mas ao longo dos próximos anos, certamente é a economia americana, em várias frentes, né, Denise? Na outra vez que a gente estava conversando aqui, o Trump está fazendo cortes de investimento importantes em educação, ciência e tecnologia, inovação. Então, isso coloca a economia americana, olhando os próximos anos, em situação muito difícil de crescimento de produtividade. Isso vai pagar o preço para eles. É isso, eu agradeço muito a presença do Sérgio Vale, que é economista-chefe e sócio da NB Associados. Sérgio, muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, Denise, sempre um prazer. Com vocês.